vamos ao nosso terceiro vídeo da montagem do quadricóptero. Esse vídeo hoje eu vou falar para vocês algumas coisas que eu fiz na placa, que eu tinha falado no último vídeo, que eram os conectores que eu ia pôr, a proteção do barômetro, e eu fiz também o suporte para o GPS e vou explicar como eu fiz e por que foi feito. Bom, primeira coisa, vamos falar aqui da placa. A placa, como eu havia falado, eu soldei todos os buraquinhos que tinha, vamos dizer assim. Eu soldei os conectores, os fininhos que vocês estão vendo aqui, ó. Todos eles. Por quê? Todos eles têm uma função. Eu posso não vir a usar todos, mas se eu precisar eu tenho aqui. Então eu peguei e soldei todos eles para poder fazer. Eu preciso ligar aqui o sonar, eu vou ligar a telemetria. Se eu quiser ligar mais alguma outra coisa, posso até ligar. Se eu precisar fazer uma configuração de placa, outra coisa, eu vou fazer aqui. Bom, aqui vocês estão vendo aqui no cantinho é a mini USB. Mini USB, o que eu fiz? Eu taquei uma cola quente aqui. Tá, não se preocupe com o acabamento. Eu não taquei tudo porque ela tem umas linguetinhas quando ela entra. Se você tampar essa linguetinha, depois para você colocar, você vai forçar e vai quebrar. Então eu tive que deixar ela bem abertinha aqui. Não sei se vocês conseguem ver. Deixa eu ver aqui, ó. Aqui assim, ó. Tá? Se vocês olharem na plaquinha, vocês vão ver. Então eu procurei pegar na parte de trás, colocar a cola quente, ela ficou mais fixa. Mas lembrando, sempre quando for tirar, segura aqui assim e puxa, para vocês não forçarem. Então se você forçar para cima, vocês vão quebrar a solda. A solda é muito fraquinha. Bom, o barômetro, o que eu fiz? Olha aqui, ó. Eu coloquei uma espuminha em cima dele. Eu peguei uma espuminha bem fininha, eu colei dos lados, de um lado e do outro, e deixei, não colei em cima, tá? Porque ele tem um buraquinho. Colei nas laterais, pus uma espuminha. Essa espuminha é para proteger quanto à claridade, que ele é muito sensível. Então foi colado como eu tinha falado, tá? Depois eu vou mostrar para vocês a sequência de cores. Acho que vocês conseguem até ver, mas eu vou pôr numa foto depois a sequência de cores para vocês ligarem, do GPS também. Eu vou pôr em foto que fica melhor. Bom, essa a placa aqui, teoricamente ela está pronta. Se eu não precisasse pôr sonar, nada, mas ela estaria prontinha. Bom, aí eu fiz o suporte do GPS. Por que eu fiz o suporte do GPS? No quadricóptero, ele tem que estar, ele não pode estar, ele pode estar perto da placa, ele pode estar até aqui em cima na placa, não teria muito problema, porque a placa e ele, teoricamente, foram projetados para trabalhar em conjunto, então não tem interferência no sinal do GPS, na captura dos satélites. Mas você tem outros componentes no teu quadricóptero. Você tem o RX do rádio, você tem, se você tiver FPV, você vai ter o sinal do RX do vídeo. Se você puser uma câmera eletrônica, você vai ter também uma interferência de sinal, tá? Então você tem algumas interferências de sinais que podem vir a interferir no sinal de captura do GPS. Então, como é que é, o que é aconselhável? É você colocar o GPS mais alto do que os equipamentos, porque todos os equipamentos, no caso do que eu estou usando dessa placa, essa placa vai ficar aqui em cima. Então ela vai ter o suporte, vai ficar aqui em cima, tá? A bateria vai por baixo. Então, o que você tem que fazer? O que eu sugiro quando você usar essa placa? Você colocar aqui embaixo, você colocar o RX do rádio, aqui numa parte mais afastada, você colocar a telemetria, tá? Pode ser numa dessas duas pernas dele, ou aqui, tá? O sonar, você vai ter que colocar, pode colocar ele aqui assim, cabeça apontada para baixo, lógico, sonar, mas vocês vão ver depois ele montado. E você colocar a anteninha ou suporte para o GPS aqui. Então vocês estão vendo que teoricamente está afastado, não está muito perto, tá?
Vocês podem, se tiver interferência aqui na colocação do RX do rádio, você coloca o RX mais para cá, coloca o mais longe que vocês puderem. Bom, como é que foi feito esse suporte? Esse suporte, isso aqui é placa de circuito de eletrônico. Essa, nesse caso aqui, ela é dupla, ela tem cobre aqui e aqui em cima. Necessariamente não tem necessidade de ter nas duas partes. A outra parte poderia, que eu tinha em cima dessa aqui, eu tinha um pedaço e tal, então eu aproveitei essa aqui. O ideal é que ela tenha, ou a sugestão é que ela tenha só a parte de cima. Por que é a parte de cima ter o cobre? Ela ajuda na captura do sinal do satélite. Ela funciona como uma antena também para ajudar o GPS a capturar o sinal do satélite. Eu tenho visto alguns tópicos que falam em colocar a placa aqui e soldar a placa, fazer como fosse um terra aqui na placa. Tá? Você dá um piquezinho de solda aqui assim, aqui do lado, e ele fica na placa. Eu vou experimentar se melhora ou não o sinal. Então eu vou colocar ele aqui e vou dar uma soldadinha, tá? Bom, essa parte aqui de baixo eu aproveitei também a plaquinha que eu tinha e fiz aqui embaixo, mas você pode fazer de qualquer metal, qualquer material que seja um material resistente e leve. Pode fazer, se tiver um pedacinho de plaquinha de fibra de carbono, faça, pode ser feito aqui, não aqui em cima. Aqui em cima tem que ser esse tipo de placa. Esses hastezinhas que vocês estão vendo aqui, o que é isso aqui? Isso aqui era um pedaço 5 milímetros de um tubo de carbono de uma asa de um avião meu que quebrou, o tubo de carbono, quebrou esse reforço de asa. Aí eu cortei e fiz aqui, coloquei dentro uma madeirinha redondinha, inclusive, coloquei aqui dentro, tá? Para ela ficar mais forte. Peguei isso aqui que vocês estão vendo, era tipo uma rosca de plástico para acabamento. Então eu tinha lá, eu coloquei, tá, para acabamento. Prendi com um parafusinho por baixo para não sair, taquei uma super bonder aqui, alisei para que ele ficasse na posição certa e deixei aqui uma cabecinha em cima para pôr aqui a proteção pro GPS. O GPS ele entra aqui dentro, ele fica entrado aqui dentro, até o buraquinho para você pôr o fio, ele fica aqui dentro. Por que o GPS fica aqui dentro? Porque o GPS, se ele estiver trabalhando e ficar recebendo calor, ele pode também alterar o sinal, ou pode dar um problema de funcionamento. Qualquer componente eletrônico, ele não pode trabalhar quente. Se trabalhar quente, ele vai ter problema. Então ele tem que ser refrigerado ou protegido. Então, no caso, ele entra aqui, ele tem bastante orifício, então ventila, ele fica aqui dentro. Por que na cor branca? Porque na cor branca, a cor branca não absorve calor. Se eu fizesse isso aqui na cor preta, você pode ver até aqui o GPS do NASA, ele é branquinho, porque o branquinho, a cor branca não absorve calor. Aí eu pus essas travinhas, eu solto, tem 2 parafusinhos aqui, eu solto, ponho o GPS dentro, se o GPS estragar, eu ponho outro, tá? Como é que eu fiz isso aqui? Para que vocês depois não me perguntem. O que é isso aqui? Isso aqui é fácil, vocês encontram aí no Brasil facinho. Isso aqui é boia, aquelas boiazinhas de pescaria, tá? A boiazinha de plástico de pescaria custou, acho que $1, isso aqui é uma porcaria, vieram 5. Então eu desmontei, ela tem para você prender a linha aqui, eu cortei, tirei, soltei a cola aqui e fiz o suportezinho. Então o GPS ele entra aqui dentro, tá? Ele fica, eu vou fixar ele aqui dentro, ele fica preso, sai o fiozinho aqui e ele vai ser colocado aqui, tá? Outra coisa, essa distância, segundo o pessoal dos fóruns, procura ter no mínimo 9 centímetros de altura, tá? E prenda ela aqui no X, na extremidade do X.
Se você fizer isso como eu fiz uma medida, coloquei uma medida que ela tem 9 por 4 até o centro. Até o centro aqui da placa, ela fica com 4 centímetros e 9 de altura. Teoricamente, isso aqui está dentro da necessidade para não haver interferência com outros sinais. Isso não quer dizer que não vai haver. Quanto mais alto você puser, mais longe você fica de qualquer interferência. Mas ficar uma coisa muito alta também, ela fica sem estética, fica feia. Existem alguns suportes prontos, tá? Para você colocar, que sai em torno de 15 a 25 dólares. O duplo, desse jeito aqui, ele é 25 dólares. E o simples sai 15 dólares. Mas eles não são feitos para esse tipo de GPS. Eles são feitos para outro GPS, que é o do NASA, que você coloca, ele já vem protegido, uma série de coisas. Então, você pode usar. Eu preferi fazer justamente para melhorar na captura do sinal com essa placa de cobre. Dimensão da placa. A dimensão da placa no caso aqui foi 6x6. Tá? Eu segui a orientação deles lá, que eles fizeram, testaram e tal, então eu fiz 6x6. Eu fiz menor. Tudo bem, eu não sei se vai, eu não posso dizer se vai captar melhor ou pior o sinal. Eu segui as medidas que eu li. Tá? Se quiser fazer uma placa maior ainda, você pode fazer. Ele é colocado aqui com o próprio parafuso do frame do helicóptero. Ele é fixado aqui. Ok? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí da explicação que foi dada. E vamos partir para um próximo vídeo. Ok? Obrigado.